Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, e não ser o sinal de Jonas. Como é feito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sol se levantará juntamente como os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bom daqui contemplar esta Assembleia reunida aqui na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. É bom e é bonito. Porque a Basílica é bonita, mas vocês são mais bonitos ainda. E todos nós estamos... Todos nós estamos aqui reunidos neste dia da quinzena para pedir a Nossa Senhora que seja o amparo da nossa fé. A palavra de Deus que foi anunciada nesta missa nos diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. E partindo da história de Abraão, São Paulo quer nos ajudar a entender o plano de Deus. O que Deus quer para nós? Quer a salvação, quer a felicidade, quer nos dar a liberdade plena, quer que nós façamos parte desta nova aliança. Mas esta liberdade é difícil a ser conquistada. Nós conhecemos um pouco a história do Antigo Testamento. Quantas vezes o povo que se revoltava, que dizia sim a Deus e depois voltava atrás. Quantas vezes esta nova aliança não acontecia. Aconteceu só com Jesus. Mas é difícil conquistar e permanecer livres. Vocês estão lembrados que este ano, na campanha da fraternidade, a igreja nos convidou a refletir sobre este tema. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós refletimos
durante a campanha da fraternidade sobre alguns aspectos das escravidões que existem. Falamos muitas vezes do problema do tráfico humano, da exploração sexual, todas formas de escravidões. Mas existem muitas outras formas de escravidão. E nós muitas vezes somos vítimas destas formas de escravidão. A ganância dos bens materiais, o egoísmo, o individualismo, o pecado, são todas formas de escravidões das quais nós também somos vítimas. Cada um pode fazer a sua reflexão pessoal, o seu exame de consciência, e vai descobrir como muitas vezes, apesar de sonhar com a liberdade, como muitas vezes nós estamos escravos. E ficamos aí, naquelas escravidões, aquelas nossas raivas, aqueles nossos ciúmes, aquelas nossas invejas, que nos afastam dos irmãos, que não permitem que a nossa aliança com Deus seja uma aliança plena e não permitem que a nossa aliança com os irmãos aconteça. É um reflexo de tudo isso. São todas aquelas formas de violência que existem, as guerras. O mundo está cheio de violência. E não sei se vocês algumas vezes assistiram ao Jornal das 10 da Globo News. Começa sempre com uma cena do dia, aquilo que aconteceu no dia. E quase sempre são cenas de violência, de guerra, de divisão, de destruição, de morte. Quase sempre. É impressionante. Este é o mundo em que nós vivemos. E Jesus, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, dizia: esta geração é uma geração má, não quer se converter. Isso no tempo de Jesus, 2000 anos atrás, isso ainda hoje. Quantas vezes nós queremos ser autossuficientes, queremos conquistar a nossa liberdade, mas até deixando Deus de lado. Os valores espirituais, que espaços têm na nossa história, na nossa sociedade? Vocês, acredito que são pais de família, muitos, têm os filhos que estudam, vários tipos de escola. A educação dá espaço para Deus? Nós, como igreja, tentamos fazer a nossa parte, mas às vezes não conseguimos. E na educação muitos querem afastar da presença de Deus. Quantas polêmicas já surgiram para tirar os crucifixos das igrejas, não é verdade? O homem quer a liberdade, mas quer afastar Deus. Nestes dias, estão falando lá no Congresso da legalização de algumas formas de drogas. E tem também um outro projeto que querem que nas casas onde tem projetos de recuperação dos escravos da droga, querem afastar, querem tirar todos os princípios religiosos. O homem muitas vezes se ilude. Na história foi assim e continua ainda hoje. Muitas vezes se pensa que afastando Deus, o homem conquista totalmente a sua liberdade. Esta é a história. Para não falar de política e de economia. Porque vocês percebem muito bem como todas as aberturas para os valores espirituais, todas as aberturas para Deus presente na nossa história são afastadas, não tem espaço. Nós vivemos
nesta sociedade. Mas eu não estou dizendo isso porque eu sou pessimista. Não pensem que eu não gosto de viver mais neste mundo. Eu gosto de viver nesta sociedade. Porque exatamente por causa disso, por causa de todas estas problemáticas, nós cristãos somos chamados a dar respostas. Às vezes podemos falar, às vezes devemos apenas testemunhar a nossa fé. Não temos, às vezes, espaço para falar, mas para viver, nós temos muitos espaços. Deus, sabemos, tem os seus caminhos para salvar a humanidade. E nesta história do nosso Deus que é amor, que é Pai, nesta história de um Deus que quer salvar esta humanidade, entra uma figura humana muito simples, muito meiga, Maria de Nazaré. Ela entrou na história da humanidade porque Deus a escolheu para esta missão. E Maria faz o quê? Maria entrega a sua liberdade. Maria questiona, pergunta, mas quando o anjo fala para ela, depois de ter refletido, depois de descoberto que o Espírito Santo está presente em toda esta história, Maria entrega a sua liberdade. Eis aqui a escrava do Senhor. Mas não é uma entrega de quem perde o uso da sua inteligência. Muitos confundem isso, entregar a nossa liberdade para o serviço, para o amor. Alguns confundem como se fosse uma alienação da pessoa humana. Ao contrário, Maria entrega a sua liberdade, Maria diz o seu sim. E Maria permite que Deus cumpra os seus planos para a humanidade. Maria se torna então o amparo da fé. Maria é aquela que nos mostra os caminhos. Eu gostaria que neste momento nós pensássemos um pouco naqueles sinais de presença de Maria no mundo. Eu ontem, nos momentos que estava um pouco livre, ligava a televisão e o que aparecia? Nazaré e Aparecida. Maria estava presente também nesta televisão que às vezes não tem muitos ensinamentos para dar à humanidade, mas a humanidade, os donos dos meios de comunicação não podem esquecer estes lugares de fé. Os 2 milhões de fiéis que estavam aqui ontem, todos aqueles que ontem estavam em Aparecida, ao longo do ano vão para Aparecida. Eu sou nordestino, penso no santuário de Nossa Senhora das Dores, lá em Juazeiro, de Padre Cícero. Quantos milhões de pessoas vão para estes lugares? E podemos lembrar outros espaços ainda, onde Maria se faz presente. Qual é o maior santuário do mundo? Nossa Senhora de Guadalupe. Milhões e milhões de pessoas passam por lá. Onde Maria se fez presente na história daquele índio e aceitou aquela cultura do índio. Maria se faz presente em Fátima. Maria se faz presente em Lourdes. E poderíamos passar a noite toda elencando estes lugares, onde Maria é o amparo da fé, onde Maria é aquela presença constante. Quando o meu povo nordestino vai para Juazeiro, e em geral, para ir para todos os santuários tem que fazer muito sacrifício. Quando o povo vai lá, diz: encontrei um pedacinho do céu. É o céu. E Maria, que está aqui na terra conosco, caminha conosco, porque ela viveu a sua vida normal de mãe de família, de esposa. Maria
que sabe acolher este povo. O Papa Francisco, quando esteve em Aparecida, não o ano passado, mas em 2007, Dom Alberto estava lá. Quando esteve lá, ele disse: o povo romeiro, naquela conferência de Aparecida, disse: o povo romeiro que vem todo dia para o santuário converteu a todos nós bispos. Obrigado a este povo de Deus que nos converte, que nos ajuda sempre a crescer na fé, porque nós bispos também precisamos. Nós bispos também precisamos nos convertermos. Os padres, seminaristas, pessoas consagradas, religiosas. Nós sempre precisamos desta força que o povo nos dá para continuar a nossa caminhada, para continuar a evangelizar, para continuar a pregar a palavra de Deus, para continuar a celebrar, para continuar a dar um significado profundo a todos os gestos, trabalhos sociais da igreja. Maria é a mulher livre. É a mulher livre que entrega a sua liberdade a Deus, por isso conquista a humanidade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a conversão que nós somos chamados. É para esta vida nova, esta nova aliança. Por isso Maria nos diz, como nos disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que Jesus vos disser. E Maria termina, digamos assim, a sua caminhada terrena lá na cruz, aos pés da cruz com Jesus. Maria nos diz que entregando a nossa liberdade a Deus, nós devemos abraçar os projetos de Deus e levar para a humanidade todos estes projetos de Deus. Então nós devemos ser esta presença no mundo, esta presença simples, firme, constante. Devemos ser alegres na esperança, constantes na caridade, fortes na fé. Por quê? Porque Maria caminha conosco. Porque ela já fez esta experiência, desta nova aliança. E nós, hoje aqui, vocês, telespectadores na sua casa, nós, em todos os lugares onde nós estivermos, devemos continuar este jeito de Maria para libertar o mundo de todas as suas escravidões, para encontrar o único libertador, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.